Ponto que é o seguinte, a gente está falando sobre algo que está conectado à estratégia aqui, quando a gente está construindo essa dinâmica colaborativa do produto, é algo que está relacionado, fui lá, construí um problema, trouxe a visão, e isso trouxe aqui uma série de possibilidades de resolver esses problemas. Quando eu estou discutindo um time tradicional, que não tem essa visão, traz esses dois insights aqui para mim, por exemplo, um time tradicional, como ele seguiria a ordem lógica de construção de um produto versus uma construção colaborativa como a gente está contando. Traz aí sua visão. Acho que no modelo meio que tradicional, eles partem de um princípio de que já sabem como vai resolver. Isso. Manda aí. E isso é perigoso, né? E no modelo que hoje a gente tem provocado e discutido bastante, ele é muito baseado numa hipótese de solução. Então, aqui a gente falou da tempestade de ideias, né? De como a gente consegue ele abriu a mão do inglês. Priorizar. Tu viu que eu dei uma cortada, né? Pra não enrolar a língua. Pivotou. É igual como é que era? Trava a língua? Não. Pivotou do inglês. Eu já cortei, eu vou cortar o inglês. Mas você tem ali um monte de ideias, dessas ideias conectadas com a estratégia, como o Zé falou, né? Então, as coisas encadeadas, né? Com os objetivos estratégicos e tal. Ali eu preciso transformar aquelas ideias em hipóteses de solução. E aí com essa tranquilidade de que, cara, é uma hipótese. E se é uma hipótese, eu preciso checar se ela é verdadeira ou se não é verdadeira. E ali você tem um mecanismo que você consegue estruturar. E eu sou um cara muito de facilitação, já conduzi algumas, né? Onde eu conecto aquela possível hipótese ao problema que eu quero resolver, a estratégia, escrevo o que é aquela hipótese, eu pergunto pro time, cara, como que eu vou saber se essa hipótese ela é verdadeira e quais são os indicadores que vão mostrar que ela é verdadeira ou falsa, ou que é viável ou não. Então você coloca isso numa ferramenta que a gente chama de card de hipóteses, né? Então você tem ali Solta. E você estrutura isso, né? De uma forma... Parece aquele cara que mandou o vídeo. Nem parece, tô chegando. Eu falei, eu mando isso pra minha esposa. Eu mando isso pra minha esposa. Passei o perfume, tô basicão. Tô aqui chegando. Ô Zé, por isso que eu reparei que ele não repostou. Não, ele falou, tô minimalista hoje. Não dava pra repostar, desculpa. Não dava. Tava complicado de repostar mesmo. Não tinha. Mas voltando aqui a isso que a gente está falando, o ponto importante aqui é a gente entender que as validações das hipóteses elas não estão soltas, né? Elas não estão desestruturadas. A gente tem problema que está conectado, a gente tem o que é a hipótese, como nós vamos saber se aquela hipótese ela é verdadeira, se ela é viável ou se não é. Então, cara, eu não sei se eu respondi essa pergunta em relação ao modelo mais tradicional. Trouxe, sim. Eu acho que assim, a coisa, né, da validação da hipótese, ela está relacionada a pôr em movimento. Você gosta dessa palavra? Zé gosta da palavra. Eu gosto disso porque, cara, porque no fim das contas, cara, e isso é o que é a mudança de paradigma da coisa. Me arriscando aqui a responder a pergunta de forma da sua perspectiva, diferente, da minha perspectiva aqui em relação ao que você fez pro Borel, o nosso modelo mais old school, né, digamos assim, né? Se é que existe essa palavra aí. É no seu Mas tempo, vai falar da minha época. Na minha época. Brincadeira. Mas o fato é que, no passado, cara, se assumia muitos axiomas, muitas ideias pré-definidas, muitos conceitos baseados em experiências prévias, que não necessariamente eram baseados em números e em experimentação. Então o cara não entende exatamente como é que está o mercado agora. Ainda mais hoje, a gente tem tanta mudança, o mercado muda o tempo todo, as pessoas são diferentes. Hoje o espaço entre uma geração e outra é muito menor, existe muito menos possibilidades de você acertar algo de uma implementação de solução de 2 ou 3 anos, e antigamente você fazia em 5, né? Do que no passado, cara. Isso é improvável. Então, eu acho que no fim das contas, essa conexão que a gente faz da visão estratégica com o norte, do norte com os objetivos, com as hipóteses, e quando você se abre para validar essas hipóteses e se permite mudar, é o que o Renan falou. Você põe em movimento, você se põe para testar, para validar se a primeira não é indicada, talvez ela gere insights para a segunda, para a terceira ou para a quarta, mas no fim você vai produzindo algo que é incremental,
que tem a volatilidade que encaixa com o mundo de hoje, no fim das contas. E eu acho que virou essa palavra virou meio clichê, mas é sobre isso, né? É sobre pôr em movimento, mas pôr em movimento logo, porque eu acredito que discussões longas geram muito esforço e pouco resultado. Discussões mais curtas, objetivos ambiciosos, mas ações de curto prazo produzem resultado mais rápido e maior adequação ao que você tem no mercado, que é super volátil. Não adianta você acreditar que você vai acertar lá na frente. Eu quero eu quero falar sobre essa perspectiva, mas quero ouvir o Renanzinho aí. Tem que estar calmo, cara. Eu sou roxo, né? O cara tá aqui, ó. Tocando bola aqui, ó. Se tiver dúvida, ó, aponta o dedo pra mim que eu gerencio. Senhor, desculpa aí. É o manager. O senhor desculpa aí, chefe. Não, eu queria só falar sobre duas coisas, que o primeiro é o processo de hipótese e o segundo são os tipos, né? Eu acho que o processo é muito legal, que ele tá muito comparado com o processo científico. O processo, eu sou muito apaixonado por astronomia, a gente tem até um físico aqui na nossa mesa, né? O Zé, pra quem não sabe, ele é físico, formado em física. Você tem cara de quem gosta da lua mesmo. Dos signos, né? Bom, e eu acho que é legal fazer esse comparativo de hipótese mesmo. Então, primeiro você tem aquela observação, então você vai observar o ambiente, você vai começar a se fazer perguntas, falar, pô, isso faz sentido, não faz, não sei o quê. E aí, a partir dessas perguntas, você vai começar a gerar hipóteses de fato. E eu acho que tá muito conectado com episódios anteriores que a gente conversou, né? Então, a gente gerou problema, a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a fazer pesquisa, benchmark, olha o mercado, etc. Pra aí sim a gente pensar em uma solução e uma hipótese para ver se vai gerar valor ou não. E o próximo passo, o que é? A gente colocar em movimento, experimentar de fato, analisar o resultado daquele experimento e chegar numa conclusão. Então, eu acho que é muito legal esse comparativo de uma hipótese, né? O processo de gerar uma hipótese com o processo científico, né? Até porque você já chegou nessa fase munido de uma série de informações que você foi captando ao longo das etapas anteriores, né? Você já entende o que é o seu cliente, ou melhor, tem uma visão do que é o seu cliente, tem uma visão de qual é o mercado. Você já tem perspectivas, né? Você já tá ali, tá aquecido, de certa forma, né? Então, na hora que você vai botar a mão para de fato produzir, você tá quente, né? É um jogo de entrosamento, né? De certa forma. Não é uma né? ideia que veio da Lua, né? É. E até legal trazer um case de sucesso. Tá brincando. Mas é bem legal olhar... Repete aí, o quê? Um case de sucesso. Case. Mas eu acho que não, mas não é um case tecnológico, não. É um case de científico. É bem legal, que é bem baseado nessa questão de hipótese mesmo. Então, na época lá, o Newton, né? Isaac Newton, acho que o nosso físico aqui pode falar melhor depois. Melhor não, esquece. Não conheci não. Mas é legal que ele viu que a luz, ele Deus, fez uma fresta ali na cortina dele, entrou um raio de luz, ele colocou um prisma e ele se dividiu em várias cores do arco-íris. Ele chegou à conclusão, a partir desse experimento, de que todas as cores juntas formam a luz branca. Então ele viu que as luzes do arco-íris... E a luz do arco-íris é o quê? É do vermelho ao violeta. Então legal, né? Tudo bem, ele chegou a essa conclusão certíssima. No futuro veio um outro cientista e ele falou, uma hipótese aqui, vamos colocar um termômetro em cada dessas cores. Então ele fez a mesma coisa que o Newton fez no passado, colocou na mesa aqui, o prisma mirando para a mesa, colocou um termômetro em cada cor e colocou um termômetro do lado do vermelho como um termômetro base de temperatura ambiente. E ele viu que cada cor tinha uma temperatura diferente. E nessa temperatura base, que era para ser a temperatura ambiente, tinha uma temperatura muito maior. E ele falou, caramba, por que muito maior do que o ambiente? E aí foi quando ele descobriu, por cagada, por sorte, o infravermelho. Porque ele não via, a gente não vê o infravermelho, a gente só via até o vermelho. E aí, por cagada, o cara descobriu o infravermelho, que depois gerou uma série de soluções inovadoras para a humanidade. Então é um case de sucesso na cagada. Pisou em ombros. Mas Pisou em ombros alimentação- gigantes. Tem um dizer. 10 minutos de gigante. palmas pro Mas- Renanzinho. Uma lenda da hipótese. Nós não vamos comentar isso, porque senão vai virar uma discussão filosófica.